Bom dia, meus irmãos. Eu desejo que Deus abençoe ricamente você neste domingo e nós estamos nesse momento ocupando o nosso tempo de escola dominical com a meditação da palavra de Deus. E eu gostaria de começar com oração. Nosso Deus, damos graças por esse tempo que podemos passar prestando atenção, colocando nossos ouvidos à tua disposição para que o Senhor fale conosco e nos ensine através da tua palavra. Rogamos, Deus, que seja edificante este tempo e que este recurso que nós estamos usando seja de fato algo como instrumento nas tuas mãos e que teu servo também seja instrumento útil, vivo, para que o Senhor possa usá-lo, para que tua palavra chegue aos corações e os edifique. E que a tua igreja, Senhor, possa ser melhor, mais feliz, mais alegre, mais adequada na face da terra, com as tuas bênçãos, com tudo aquilo que o Senhor disponibiliza aos teus santos. Rogamos, Deus, abençoa cada vida que puder ouvir, assistir este vídeo, participar desta aula. Que o Senhor edifique a todos e abençoe a todos na medida da sua necessidade. Abençoa a tua igreja espalhada pela face da terra, Senhor Deus. Nós te damos graças pelo bem, pela vida, pela misericórdia, pelo perdão. Em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na aula de hoje, nessa escola dominical, quero falar com vocês sobre consolo. Vamos localizar o consolo, por que a necessidade dele, como Deus, até onde nós podemos dizer isso, né? Até onde Deus pensa sobre isso e o que a palavra de Deus nos diz sobre consolar e como consolar. E tem aqui minhas opiniões, até onde eu posso dá-las, informado pela palavra de Deus. Então, eu quero ler dois trechos bíblicos que falam sobre o consolo, né? Vamos nos basear aqui no consolo. Segundo aos Coríntios 13, 11, fala assim, Paulo falando, quanto ao mais, irmãos, a Deus. Ele está se despedindo, encerrando a carta. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Então, quer dizer que o apóstolo Paulo diz que os crentes precisam se consolarem reciprocamente. E no capítulo 14 da 1 aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 1 e 3, 1 a 3, Paulo fala assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O primeiro trecho fala que os crentes precisam se consolar mutuamente. O segundo trecho diz que o pregador, né, vamos pensar, né, não vou falar sobre os dons, profecia, não profecia, dom de línguas, o contexto é esse, mas o contexto maior, da 1 Coríntios 14, 1 a 3, o segundo texto ali, fala que o que profetiza, o que fala da parte de Deus, o que fala da vontade de Deus para os outros, deve produzir três efeitos: edificação, exortação e consolo. Então, a palavra pregada deve em algum momento trazer consolo, os irmãos devem trazer consolo assim. Vamos pensar então sobre o consolo, o aspecto comum do consolo para nós como seres humanos. Vamos pensar de um modo geral. O homem, a humanidade depois da queda, vive em problema, vive assim, entre problemas. O tempo de sossego é depois de um problema e o tempo de sossego me piora ou cessa com a chegada do próximo problema. A gente vive a paz e o sossego entre aflições, entre tribulações. E o fato é que a gente vive vários problemas, várias tribulações. As áreas que dão errado na nossa vida, as áreas que são encrencas sobre nós em algum momento, são várias. Por isso, muitos problemas. E eles vão se revezando. Uma hora um problema numa área causa sofrimento, outra hora um problema na outra área causa sofrimento. Entendeu? A queda
O corpo funciona mal, as relações sociais funcionam mal, as relações financeiras funcionam mal, a nossa relação com a terra, com as intempéries, né, com o tempo, funciona mal. Então, os problemas entre outros, entre terceiros e quartos, afetam a nossa vida. Então, há problemas o tempo todo. Então, o ser humano é um ser que sofre. O sofrimento foi... a queda trouxe sofrimento de diversas maneiras. Então, a Bíblia fala que isso acontece. Então, o ser humano é um ser que precisa de consolo. O ser humano é um ser que precisa de consolo, porque ele está em constante sofrimento, né? Não, ele não sofre as 24 horas do dia, os 365 dias do ano. Mas, em alguns períodos, ele está sofrendo. Sempre tem alguém sofrendo que a gente sabe, tá? Vamos pensar agora sobre o consolo na questão de Deus, né? Deus olhando para a humanidade, ele se identifica em alguns momentos como o Deus Pai, ele mesmo sendo consolador. A nossa necessidade é tanto que às vezes Deus se dispõe a nos consolar, que ele se chama Consolador. Por exemplo, Isaías 51:12. Ele fala assim com ênfase, né? Eu sou aquele que vos consola. Deus Pai. Quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva? Mas o que nos interessa aqui é Deus falar com ênfase. Eu sou aquele que vos consola, dizendo ao seu povo. Essa é uma palavra espetacular, maravilhosa para nós. O Espírito Santo, no Evangelho de João, é chamado de Consolador. Jesus falou assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Consolador, o Espírito Santo. Deus Pai é chamado Consolador. Deus Espírito Santo é chamado Consolador. E Jesus também se chama Consolador, quando ele compara a si mesmo com o Espírito Santo, e chamando o Espírito Santo de outro Consolador. E ele sendo um Consolador também. E eu estou me referindo a João 14:16, que fala assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então eu vou assumir aqui que Jesus é um Consolador, que ficou com os discípulos temporariamente, mas o Espírito Santo, vindo à Terra de um modo especial, lá no Pentecostes, estará para sempre com a igreja. Então Jesus também é Consolador. Eu não me lembrei de nenhum outro verso que falasse, que chamasse literalmente, especificamente Jesus de Consolador, mas sei que ele, se comparando com o Espírito Santo, é também Consolador. Então, meus irmãos, para quem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é Consolador? Para os seres humanos que o buscam, para o povo de Deus. A Trindade é consoladora. Por quê? Porque o homem caído precisa de consolo, é uma necessidade. O homem é um ser que precisa ser consolado. Então, o consolo é uma coisa importante para o ser humano. Todos que tiverem oportunidade, na verdade todos têm oportunidade de consolar o próximo. É um irmão que vê o outro chorando, criança pequenininha vê o irmão chorando, vai lá, não chora não, né? E tenta da sua maneira consolar o seu irmão. Os adultos têm a sua maneira, os adolescentes têm a sua, os jovens têm a sua, os soldados têm a sua maneira de consolar o seu irmão de armas. Então, porque todos sofremos e todos precisamos de consolo, portanto, todos precisamos consolar. E o crente então tem responsabilidades especiais com seus irmãos para consolar aqueles que sofrem. Há muitos versos, há muitas circunstâncias bíblicas que falam de consolo. E eu vou tomar algumas aqui para que possamos ter de fato uma meditação abrangente sobre o tema consolo, tá bom? O próprio Deus tem uma palavra que fala assim no profeta Isaías,
consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então é uma ordem do próprio Deus. Tem um contexto bíblico aqui, né? Um contexto de profecia messiânica, mas mostra que Deus quer que o ser humano seja consolado. Vamos pensar primeiro, o que é consolo? Ou o que é consolar? Então, consolar é fazer algo, alguma ação, alguma realização que traga alívio a alguém que esteja em sofrimento. Então, é aliviar o sofrimento, alguma coisa, de algum jeito, para que alivie o estado de sofrimento de alguém. Amenizar a aflição de outra pessoa, tá? Então, caminhando um pouco mais, vamos focalizar um pouco mais o sofrimento, prestando atenção no sofredor, um ser humano que sofre. Então, comumente o sofredor é alguém que está emocionalmente triste. Por quê? Porque tem sua alma amargurada. É alguém que está mentalmente perturbado. O sofrimento entra, toma a mente e perturba. E é alguém que eventualmente esteja fisicamente abatido. E o seu corpo reflete isso. Mas é alguém que materialmente passa falta de algo. Alguma coisa de qualquer natureza está lhe faltando e por isso causa sofrimento. Então, há 3 áreas que nós precisamos pensar, entender, se nós nos dispusermos a consolar alguém. O aspecto emocional, o aspecto mental e o aspecto material. Então, vou dar umas ideias aqui sobre esses aspectos e vou primeiro falar sobre o aspecto emocional do sofredor, porque é o que nós mais percebemos. Quando alguém está sofrendo, por que a gente sabe que está sofrendo? Porque ela demonstra emocionalmente, de alguma maneira ela mostra que não está bem emocionalmente, e nós temos a tendência de perceber mais esse aspecto. Então, se nós nos dispusermos a consolar, nós normalmente nos aproximamos. O mais comum é que a gente se aproxime com muita veemência, talvez até com alguma violência, por assim dizer, né? Daquele que está emocionalmente abalado, abatido, sofrendo, e tentamos arrancar com a mão, se for possível, o sofrimento, né? A tristeza do coração do irmão, do coração da pessoa que sofre. Se a gente pudesse, a gente ia lá e arrancava, mas arrancava com força, com rapidez. Então a veemência com que a gente se aproxima pode ser um pouco violento, né? Pode não funcionar muito bem. Como é que a gente sabe que alguém está sofrendo? Como é que a gente sabe que alguém está emocionalmente mal? O olhar está vago, o semblante descaído, reflete, né? Mostra tristeza, né? Tristeza é o semblante para baixo, né? Todo para baixo, todo descaído, né? Aquela coisa caída, tudo para baixo, olho caído, o rosto, as expressões todas são para baixo, as curvaturas são para baixo. Então, normalmente ela fica mais solitária, essa pessoa triste fica solitária, ela evita contato com as pessoas. Então, a gente olhando, rapidamente percebe isso, que uma pessoa está emocionalmente em sofrimento. Então, os consoladores de plantão normalmente têm aqui uma boa vítima, né? O consolador de plantão é aquele que não trabalha muito bem com essa questão. E aí, um irmão consolador afoito, ele chega com uma violência, né? E começa a listar aquele monte de versículos para o irmão que está triste. E essa lista afoita pode funcionar como um chicote. E o irmão triste pode piorar. Então, uma aproximação muito brusca pode não ser a melhor. Uma veemência exagerada pode não ser a melhor contra, né, sobre a pessoa que está triste, está emocionalmente abalada. Ao invés de aliviar, pode piorar. Então, a gente precisa compreender um pouco mais, ter um pouco de sabedoria, mas não pode deixar de ajudar. Vamos nos lembrar dos amigos de Jó. Jó passou tudo aquilo, estava lá triste, lamentando, né? Raspando as suas feridas. Nós sabemos bem como é que era o estado de Jó. Um homem
sofrendo e lhe foram tirados todos os aspectos da vida. Os filhos, a riqueza, o material, a casa, a saúde, a paz, o sono. Ele não tinha sono, ele só tinha pesadelos, né? Foi tirado tudo, só não lhe foi tirada a vida, né? E não foi tirada a esposa, que naquela ocasião funcionava como uma espécie de provação na vida de Jó. Mas o fato que eu quero mostrar para vocês é: lembrem-se que os amigos de Jó não conseguiram consolá-lo. Provocaram ele, queriam provar que ele era um grande pecador e que o que ele estava passando certamente era merecido, porque eles não entendiam tudo. Então, o saber dos amigos e os argumentos dos amigos martirizavam Jó, e ele respondia: não é assim, gente, não é assim. Os amigos não conseguiram consolar. E então, uma aproximação afoita não é boa, não é bom. Mas ver o problema e se afastar, ver o problema e não tomar conhecimento dele e não tentar ajudar, é pior. Então nós não podemos nos dar por isentos, né, achar que não é conosco. É preciso agir para o bem daquele que sofre, daquele que precisa de consolo. Bom, o que seria então uma boa atitude? O que seria então uma boa aproximação? Então, é aproximar-se sem recriminar. Você está assim por isso. Ele provavelmente sabe. Normalmente, a Bíblia fala que algum sofrimento que nós passamos é resultado de nossas decisões, é resultado de nossa teimosia, às vezes é até resultado de nossos pecados. A gente comete algum pecado, depois ele se vira contra a gente, dá uma encrenca danada e causa sempre muito sofrimento. Se esse for o caso, a pessoa sabe. Então é bom aproximar-se sem recriminar, né? Tocar no assunto da tristeza, não no que provocou a tristeza, tocar na tristeza, falar sobre a tristeza com leveza, não com piada, leveza, né? Dizer que está percebendo que a pessoa está triste, entendeu? Chegar com leveza, porque a pessoa está lá, ela não está afim, né, de ser muito alfinetada. Às vezes, oferecer-se para ouvir a pessoa é uma boa atitude, também funciona muito bem. E quando for possível, quando a abertura já estiver sido dada, a gente pode tentar oferecer palavras de encorajamento, mas sem cobranças, né? Não é momento para cobrança, eu estou falando de aproximação. Então, às vezes a gente podia pensar mais alguma coisa. Se você, pensando na aproximação afoita, se você chegar por irmão, é crente, estou falando de crente consolando crente. Você chega no irmão triste e olha para ele assim com aquele olhar penetrante e diz: como pode um crente estar nessa tristeza? Pode também dar paulada na cabeça do triste. Ou então tem os que são muito mais exigentes, dependendo da intimidade, a pessoa pode chegar por triste e falar: eu estou decepcionado com você nessa tristeza. Quem fala assim está querendo sacudir outra pessoa e fazer com que ela se levante. Às vezes funciona, não é sempre. Às vezes funciona. Se a pessoa precisa de ser sacudida, isso às vezes sacode ela. Normalmente não. Normalmente não funciona. Normalmente é uma aproximação ruim. Essas perguntas podem ser certas, podem ser legítimas, né? O crente triste, descaído, não está certo, né? E quem vê o crente triste caído, e se decepciona, fala: puxa, às vezes o irmão triste lá caído era o exemplo que o crente lá que está vendo tinha, decepcionou. Isso pode ser legítimo, mas não é a maneira de se aproximar, tá certo? O melhor é nos aproximarmos com um olhar sereno. A gente tem que tomar cuidado com o olhar, a gente fala muito com o olhar. Ao abrir os lábios, expressar palavras amenas, sem tom de julgamento. Assim a gente vai ter mais chances de obter a atenção da pessoa que está triste e não feri-la, né, mais do que ela já está. E nesse caso,
a gente vai oferecer um pouco de amizade. Amizade quer dizer uma consideração à dignidade humana da pessoa, sem julgamento, tentar ajudar, tentar aproximar e fazer com que suas palavras sejam aceitas aos ouvidos do sofredor. Então, um pouco de amizade, um pouco de respeito e de modo ameno, a gente consegue mais do que a aproximação afoita. Então, Jó também deu uma ideia boa para a gente a respeito de o que seria uma prática cristã adequada numa situação como essa que nós estamos falando aqui. Jó, capítulo 6, verso 14, Jó responde lá e fala assim: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Então, seu amigo está aflito, o seu irmão de fé, seu irmão crente está aflito, é dever mostrar compaixão. Compaixão quer dizer você conseguir compreender o sofrimento dele e se colocar ao lado dele. É a tal da empatia, né? A simpatia ou empatia. Estar ao lado ou então se colocar no lugar dele. É uma experiência subjetiva, não sei se vale uma discussão filosófica a respeito disso, mas vale, sobretudo, a tentativa. E a compaixão é você tentar trazer a si o sofrimento do outro. Compaixão. Então, ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão. O amigo deve mostrar compaixão pelo seu outro amigo que estiver aflito. Então, o que toca às emoções do aflito é a nossa demonstração de compaixão. Então, em compaixão, você considera o estado do outro e chega devagar. Então, é isso que nós precisamos fazer quando nós notamos um irmão emocionalmente triste, abatido, né? A alma amargurada. É isso que nós devemos fazer. Nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos chegar de modo leve. Agora vamos pensar no outro aspecto, o aspecto mental. Como é que é o aspecto mental do sofredor? Como é que ele está? Como é que você pode imaginar que ele está? Bom, primeiro vamos pensar o seguinte, que o ponto que nós atingimos, o aspecto que nós atingimos primeiramente é o mental. Por quê? Porque você vai chegar e vai conversar com a pessoa. Você vai argumentar com a pessoa. Você vai chegar leve ou afoito, mas vai falar com ela. Então, o primeiro aspecto que a gente vai atingir certamente é o mental. É este lado. Para então, através do aspecto mental, a gente chegar no emocional. Mas, que tipo de mente você vai encontrar? Que estado de mente você vai encontrar? Você vai encontrar uma mente sofredora perturbada. Ela não está no seu estado normal. Ela não está no seu equilíbrio. É uma mente que não tem muito boas condições de reagir. A pessoa está sem condições de pensamento. Ela não consegue pensar, ela não consegue concluir, ela não consegue elaborar. Às vezes ela não consegue perceber saídas, né? A gente está acostumado no aconselhamento a encontrar isso. Então, ela não consegue. Normalmente o sofredor, inclusive, já esqueceu ou não tem mais espaço na sua mente para a palavra de Deus, para as promessas da palavra de Deus. Por quê? Porque o sofrimento foi entrando, as ideias do sofrimento foram entrando, o sofrimento foi tomando conta, ocupando todo o espaço, não sobrou espaço para lembrar da palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus precisa ser lembrada nessa hora, mas com calma. A mente não está muito pronta para receber, tá? Ela costuma estar confusa. Como é que é o aspecto mental do sofredor? Normalmente é confuso. Mas assim, se a gente chegar de leve e conseguir fazer com que ela nos ouça com calma, a gente vai poder ter a atenção dela, do sofredor, né? A gente tira, a pessoa está, o sofredor, ele está olhando para o que causa o seu sofrimento, ele está pensando a respeito do problema do sofrimento, e aquilo toma toda a sua mente. Aí você chega com calma, com leveza, com compaixão, você desvia o foco de atenção dela para você.
Aí você pode, dentro dessa leveza, amizade e amor, lembrar da palavra de Deus, fazer com que essa palavra consiga trazer equilíbrio, pensamentos corretos, colocar os pensamentos no lugar. Então, tom da conversa tem que ser tranquilizante, positivo e paciente, né? Porque a gente tem que chegar com calma, primeiro conseguir atenção, para então depois algum efeito. Então tem que ter paciência, tá? A Bíblia nos manda consolar uns aos outros. Eu já falei isso no começo. Aperfeiçoai-vos, né? 2 Coríntios 13, aperfeiçoai-vos, consolai-vos. Consolai-vos quer dizer consolem-se mutuamente, um ao outro. 1 Tessalonicenses 5, 11, o apóstolo Paulo fala assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente. Então, de tudo aquilo que a gente faz, que é dever da gente fazer com os crentes, entre os crentes, um para com o outro, uma das coisas é consolar, edificar, tá? E a Bíblia dá uma dica de como a gente pode fazer isso. Mas como é que eu vou consolar o irmão? O irmão tá triste, o que eu faço? Chego lá e conto uma piada para ele, né? Eu chego lá e dou uma boa sacudida dele. Não. O método, o jeito, o meio está em Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É com a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então, é preciso dar instrução, receber instrução. É preciso dar conselhos, receber conselhos. Tudo isso de acordo com a palavra de Cristo, que deve habitar ricamente, que deve estar residindo ricamente em nós, na nossa mente, no nosso coração. E quando falarmos tem que ser essa palavra. Temos que falar de modo proveitoso e adequado para a pessoa que nos ouve. Tá certo? Então é com a palavra de Deus que nós alimentamos a mente sofredora. E se nós conseguimos alimentar a mente sofredora, a palavra de Deus na mente começa a se organizar a mente, e aí ela vai atingir as emoções de um jeito positivo, de um jeito transformador, de um jeito abençoador. E acreditem, a palavra de Deus tem poder para fazer isso, né? Precisa que alguém leve. Não, você precisa ser o consolador e levar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, uma vez aceita, ela promove transformação. No Salmo 119, no verso 50, há um testemunho muito interessante de que a palavra de Deus é beneficiadora das pessoas assim. O salmista fala assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Primeiro, a palavra de Deus por si só é viva e eficaz. E ela vivifica, ela traz vida. Mas aí o salmista dá o testemunho de que quando ele está em angústia, a palavra consola, né? A vivificação da palavra de Deus consola. Então, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela traz vida e ela consola quem estiver na angústia. Então, a Bíblia deve ser usada para atingir os aflitos, para que ela vivifique aquele que está em sofrimento. Porque quem está em sofrimento está com a sua alma meio morrendo, né? Então, é importante. Para consolar, então, uma pessoa, a gente tem sempre que reportar-se à palavra de Deus, tem sempre que trazer a palavra de Deus, dar o tempo que a pessoa escute, pense, encha a mente com essa palavra, organize os pensamentos para chegar à vivificação e ao consolo. Mas veja, o fato de alguém falar a palavra de Deus não resolve o problema. O triste sofredor precisa ouvir, aceitar, crer, abrir-se. Então a palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo, com a bênção do próprio Deus, produzirá a vivificação e o consolo, tá bom? Vamos então para o terceiro e último aspecto que eu quero
tratar com os irmãos nessa aula. Vamos pensar agora no aspecto material da vida do sofredor. Então, a pergunta aqui é o seguinte, nós precisamos fazer uma pergunta para seguir com esse assunto. O que está produzindo sofrimento na vida desse irmão sofredor? No mais das vezes, foi-lhe tirado alguma coisa. No mais das vezes, a pessoa está passando falta de alguma coisa. Pode ser que o problema seja emocional, afetivo, mas por quê? Porque alguma coisa que era dele foi tirado. Ou alguma coisa que ele tinha expectativa de ser sua, não foi sua. Então trouxe sofrimento. O sofrimento é sempre porque falta alguma coisa no mundo material, no mundo sólido, no mundo dos vivos. Então nós precisamos seguir com um autoquestionamento, né? Para entender. E primeiro o que produz o sofrimento ao meu irmão que está sofrendo. Falta alguma coisa. Bom, aí eu preciso me questionar. O que eu posso fazer para amenizar o sofrimento material? O que eu posso fazer para amenizar o sofrimento do corpo? Sofrimento perceptível, sensível? O que eu posso dar de material que possa aliviar a situação do meu irmão? Então, o apóstolo Tiago nos ensina uma coisa muito interessante, né? Que os irmãos sempre têm interesse no bem-estar do outro, mas precisa ser completo esse interesse. Então, Tiago 2, de 15 a 17, o apóstolo Tiago argumenta assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O triste, o mente confusa, está assim porque está faltando alguma coisa. O que falta? Dinheiro? Gêneros alimentícios por falta de dinheiro? Ou qualquer outro bem material essencial? Né? Bem material essencial exclui aí o luxo, né? Bem material essencial, importante para manutenção da vida. Às vezes falta um emprego, né? Que afeta, falta o emprego, falta o dinheiro, falta o alimento, falta os bens essenciais. Gente, a falta é de diversas maneiras. Eu peguei algum exemplo aqui. Então, nossa atitude inicial deve ser a de verificar o que está faltando. E se isso que está faltando está no nosso alcance de poder suprir nesse aspecto material. Então, a melhor maneira de ajudar uma pessoa é atingir duas áreas mais acessíveis e atingi-las ao mesmo tempo. E as duas áreas são o aspecto material. O que está faltando? É o que está causando sofrimento. Então, tentar suprir, se for possível, se estiver a seu alcance como consolador, como guardião, como guarda do teu irmão, né? E o outro aspecto é a mente. Então, suprindo o material, a mente vai se aliviar e ela vai ficar mais propícia para ouvir. Equilibrando essas duas coisas, a mente e a alma também vão se aliviar. E se nós pudermos atingir o material e a mente ao mesmo tempo, nós vamos conseguir ser mais efetivos. Então, o coração em si, só Deus pode atingir, só a palavra de Deus pode trazer vida, só com a bênção de Deus a palavra de Deus vivifica. Então, nós não temos a chave do coração do nosso irmão, temos a chave do nosso. A do nosso irmão sofredor nós não temos. E nós só podemos atingir o material dentro do nosso alcance e o mental dele através da nossa palavra enriquecida pela palavra de Deus. E nós temos essas responsabilidades, tá? Ninguém pode entrar literalmente no coração do outro, mas pode levar a palavra até a mente e a palavra, se for bem recebida, desce ao coração e produz a sua vivificação. Então, nossa responsabilidade é essa. O nosso dever é esse.
nós precisamos então, dentro do possível, né, concluindo aqui a nossa aula, demonstrar a nossa solidariedade. Às vezes a pessoa está lá sozinha, quieta, chorando literalmente e sofrendo. Então quem está chorando e sofrendo, prefere, se for uma pessoa normal, prefere estar sozinha. E eu, por exemplo, não gosto de chorar na presença de ninguém. Eu choro, eu tenho meus momentos de choro, eu tenho meus momentos, né, de encasquetar com a tristeza ali, e eu quero solidão, eu quero quietude, eu quero estar fora da vista de todo mundo. E normalmente os tristes ficam nessa situação. Então, se a situação ficar muito complicada e a pessoa não conseguir sair desse momento, eu normalmente passo por esse momento, choro minhas mágoas, resolvo minha situação com Deus e saio daquilo ali. Mas tem gente que entra nessa situação e não sai. Então, nós precisamos nos aproximar delas demonstrando solidariedade. O solidário é aquele que, por compaixão, se coloca literalmente, fisicamente, materialmente do lado da pessoa, próximo da pessoa. Solidário, ele fica fisicamente perto. Pode ser falando, pode ser em silêncio, mas fica perto, querendo dizer, eu me importo com seu sofrimento e vou assisti-lo e vou ficar aqui perto de você. Eu me lembro do tempo de seminário, quando os estudantes moravam num alojamento que pertencia ao próprio seminário, um prédio de 13 andares, um seminário de São Paulo, e tinha um seminarista lá, que a família dele morava no Mato Grosso, era de Cuiabá. E ele ficou muitos meses no seminário, longe da família, acho que ele morava com a mãe, tinha uma situação bem próxima da família lá no Mato Grosso. E aí, determinado dia, um sábado à tarde, que eu trabalhava durante o dia, sábado e domingo eu estava em casa, estava lá no alojamento. Todo mundo saía, ia para casa, ia trabalhar nas igrejas. Aí nesse tempo eu não trabalhava em igreja, eu ficava em casa. Aí eu lavava roupa, limpava a casa, fazia trabalho, um monte de coisa. Trabalho fazia todos os dias à noite, mas sábado e domingo fazia os maiores. Determinada hora eu percebi que um colega de seminário, de classe, de turma, estava em casa e por alguma razão eu chamei, procurei, não lembro como é que foi, eu vi ele no quarto dele, sentado na cama, na beira da cama dele, né, apoiando as mãos assim, num pranto terrível, chorando. Não entendi. Fui lá, fulano, o que é que você tem? Ele não respondeu. Eu tentei tirar dele alguma coisa, ele não respondeu. Eu percebi que ele não queria conversar. Mas eu também não queria deixá-lo só. Eu perguntei para ele, pedi para ele se podia ficar com ele no quarto. Ele assentiu com a cabeça que sim. E aí duas camas, né? Uma cama de solteiro de lá, uma cama de solteiro de cá. Ele estava na de lá, eu sentei e fiquei ali com ele em silêncio. Em silêncio. Ele chorou o quanto precisou. Não disse uma palavra. Eu estive com ele, sério, compenetrado, por muito tempo, e não disse uma palavra. Porque afinal de contas, você tenta falar, tenta tirar alguma coisa. A pessoa não quer conversar. Mas eu impus a ele a minha compaixão. E ele aceitou. Éramos amigos o suficiente para ele aceitar isso. Às vezes, a solidariedade silenciosa é tudo que você pode dar e talvez seja eficaz. E certamente esse moço nunca mais se esqueceu desta tarde de sábado. Eu nunca mais esqueci dessa experiência curiosa, né? Não sei se consolou, se não consolou, mas eu me obriguei a ser solidário ao meu colega de seminário na circunstância que ele estava passando aquele dia. E afinal de contas, eu não sei por que ele estava chorando aquele dia. Ele não falou. Ele não contou. Mas eu sei que ele... Eu acho que ele fez um comentário. Ele deu um testemunho, uma circunstância futura. Não me lembro se num sermão de prova. Ele deu um testemunho
dessa circunstância e falou do efeito que teve na vida dele a minha companhia silenciosa quando ele não queria falar. Então, a gente precisa se preocupar, né, e tomar atitude. Nós podemos, nós precisamos, porque a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Só nós precisamos de um plano de ação, né? Precisamos pensar sobre isso, né? E perguntar, o que é que eu posso fazer para aliviar o sofrimento do meu próximo? O que é que eu posso dar de material para aliviar a crise que o aflige, né? Que aflige o sofredor? E claro, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu preciso lembrar dos textos bíblicos que contêm as promessas de Deus de socorro divino. Agora, não esfregar na cara, não pegar essa palavra e dar uma marretada com essa palavra na cabeça dele, mas com calma, leveza, fazer lembrado, quando for oportuno. Quando a pessoa estiver com condições de ouvir, quando ela demonstrar, eu te escuto, pode falar. Essa é a hora de, com calma, trazer a palavra de Cristo que está no nosso coração. E Deus, meus irmãos, finalmente, é o nosso maior consolador. Quando nós suprimos a necessidade de alguém, é Deus nos movendo para fazer o bem ao outro. Quando nós levamos a palavra de Deus, é Deus nos movendo a fazer isso. E quando isso se concretiza, dá certo, aí Deus entra no coração dela e a consola. O consolo vem de Deus, mas tem que passar por nós e tem que passar pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. Então, duas expressões de Deus no livro de Isaías que foram dadas ao povo de Deus expressam a preocupação divina com o nosso consolo. E eu lembro aqui de novo, mais uma vez, que a palavra de Deus chama Deus Pai de Consolador. Isaías 51:12, o Senhor diz, Eu sou aquele que vos consola. Li para os irmãos agora há pouco. E no Isaías 66:13, está escrito assim, como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Isso é Deus falando. Assim como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Quando a gente é criança e até uma certa idade, não existe nada nem ninguém no mundo que possa nos consolar melhor do que nossa mãe. Nem doce consola mais que mãe. E para criança, não. Na hora do sofrimento da criança, colo de mãe, amparo de mãe, palavra de mãe, é tudo que a gente precisa e é tudo que pode nos consolar. E Deus está dizendo, do mesmo jeito, eu vos consolarei. O próprio Deus. A respeito de suprir as necessidades de quem está em sofrimento, né, dar o material que necessita, vamos nos lembrar de Paulo em Gálatas 6:10. Ele fala assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Seja o bem conversando, consolando, o que for, mas bem material também. E nós precisamos estar atentos para o consolo mútuo. Então, consolai-vos. Várias vezes a palavra de Deus diz, consolai-vos mutuamente. E a solidariedade, não deixe seu irmão sozinho. Não deixe seu irmão esquecido. Tá? Esquecido. O solitário quer sofrer longe da vista dos outros, mas ele se afasta. E se ele se afasta, os que não estão em sofrimento podem esquecer-se dele se forem desatentos. Então é o caso de dizer para ele, você quer sofrer sozinho? Eu entendo, mas eu me nego a te esquecer. Então eu me coloco próximo de você, eu me coloco perto de você. Eu não me esqueci de você. Então tolere a minha presença, tolere a minha proximidade, tolere a minha intromissão na sua vida, a minha tentativa de entrar na sua situação como irmão, com respeito, de forma amena. Mas não se esqueça do irmão. Esteja próximo, do jeito que você puder, para aliviar primeiro a solidão, depois aliviar o que precisa. Muito bem. O Velho Testamento tem uma expressão curiosa.
para dizer que alguém conseguiu mudar positivamente o coração do outro. A expressão é falar ao coração. Então, falar ao coração é quando por exemplo, hoje, um galanteador chega a uma moça, conversa com ela, né? O jeito galanteador, o jeito elogiador, bajulador da moça, né? E a moça fica toda cheia ao ouvir aquilo. Então, falou-lhe ao coração. Mas em situações diferentes também se pode falar ao coração da outra pessoa. Se pode falar de modo que a mensagem, o desejo, alcance o coração e muda a disposição do coração. Então, falar ao coração. E eu tenho aqui um exemplo do rei Isaías, em segundo livro das Crônicas, capítulo 30, verso 22, escrito assim: Ezequias, o rei, falou ao coração de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. Então, nós podemos e devemos falar ao coração. Falar ao coração é conseguir que aquilo que você quer, aquilo que você almeja da pessoa, o coração dela possa aceitar e a pessoa conduzir-se de um modo diferente como estava fazendo. Então, tente falar ao coração, sem mentiras, sem falsidades, sem sofismas, sempre com a verdade, tua verdade e a verdade da palavra de Deus, tá? Falar ao coração das pessoas. Nós devemos aprender a falar ao coração das pessoas. A minha intenção nesta aula, nesta meditação, neste pensamento a esse respeito, é que nós tenhamos condições de elaborar em nós mesmos uma maneira de falar ao coração do nosso irmão, de atingi-lo positivamente, de que quando ele precisar, a gente consiga que o coração dele se mova para cima, né? Pare de cair. Ou se já atingiu o fundo do poço, ótimo, então está na hora de subir. E a gente precisa ser um instrumento para isso. Então, meus irmãos, saibam que nós somos seres a serem consolados. Por quê? Nós estamos sempre entre um sofrimento e outro. E quando nós precisarmos, quando nós estivermos em sofrimento, que alguém que esteja entre um sofrimento e outro, portanto não está em sofrimento, possa nos ajudar, nos consolar, né? Dentro dessas coisas que nós falamos aqui. E a palavra de Deus, quando diz consolai-vos, ela está mandando. Consolem-se mutuamente uns aos outros. Eu espero que você tenha entendido e que você esteja disposto a cumprir este dever que é seu para com seus irmãos, que é meu para com as ovelhas e os meus irmãos. Então, que Deus nos abençoe e que a Igreja de Cristo seja de fato um ambiente capaz de promover cura, capaz de promover corações mais leves, corações aliviados de tanto sofrimento. E assim nós possamos levar as cargas uns dos outros. Que Deus nos abençoe. Assim eu encerro a aula. Mas essa semana nós temos um motivo de oração muito especial, que é o retorno do reverendo Jarbas e Dona Alvimar para a residência deles, né? Puderam voltar para casa, certamente tiveram muita pressa para fazer isso, muita vontade para fazer isso, mas não puderam fazer isso até agora, mas sabemos que eles retornaram e isso nos alegra muito, né? De ver a melhora do reverendo Jarbas. E nós desejamos que ele passe muito bem esses dias e que sua melhora seja grande ao ponto de estar livre da sua enfermidade, dos empecilhos da enfermidade, para poder exercer suas funções novamente. Nós estamos muito contentes com isso. Então vamos agradecer a Deus por isso e pedir ao Senhor por outras razões também. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças imensas pelo bem que o Senhor tem promovido, pelas vidas que o Senhor tem permitido continuarem andando sobre a face da terra em dias tão complicados, tão difíceis, os dias que nós vivemos. De um modo especial, nós rendemos graças ao Senhor pela vida do reverendo Jarbas, pela Dona Alvimar, por todos os seus familiares que certamente os têm ajudado,
e nós te agradecemos por ver nossas orações respondidas. Nós rogamos, Senhor, continua sendo a companhia poderosa, forte do reverendo Jarbas no seu lar, na sua casa. Continua, Senhor, a produzir a melhora física, o ânimo físico, emocional e espiritual. Dá força aos teus servos, como sempre tiveram. Nós agradecemos pela resistência, pelo exemplo do teu servo. E rogamos, Pai, que as tuas bênçãos estejam sobre ele e sobre a Igreja de Cristo. Pai, nós rogamos que o Senhor abençoe cada um que necessita do bem material, do financeiro, da saúde, da paz do coração, da paz em família, do sossego da mente. Nós rogamos que o teu povo seja auxiliado. Abençoa, Senhor, a igreja de Indiaporã, as demais igrejas do Senhor Jesus Cristo ali e a cidade, Pai. Abençoa as autoridades para que trabalhem bem e consigam produzir o bem dos cidadãos de Indiaporã. Que a tua misericórdia esteja sobre todos eles. Nós pedimos, Pai, sobre todos os enfermos, especialmente os irmãos, nós rogamos que sejam auxiliados, sustentados em suas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de todos, nosso Deus. Nós damos graças pelo Luca que nasceu, que está forte, bonito. Nós agradecemos pelos teus cuidados, pela benignidade de o Senhor dar o filho, o neto, aos teus servos, o sobrinho, que o Luca é para a sua família, e um cordeiro a mais para o teu rebanho. Nós rogamos a tua misericórdia, a tua benignidade. Ajuda-nos, Pai, a sermos úteis aos nossos irmãos, como crentes na Igreja de Cristo. Assim nós entregamos a ti a nossa vida e entregamos também diante do teu altar de graça e glória a nossa oração. Em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora você que está assistindo esse vídeo e guardando esse tempo para a escola dominical, faça a sua oração. Se você está reunido em família, o chefe da família, designe para que todos possam proferir a sua oração. Vamos orar, nós precisamos orar por nós mesmos, por nossos irmãos, pela Igreja de Cristo, pela nossa nação, e não sejamos egoístas, não somente pela nossa nação, mas por todo o mundo que enfrenta dias tão complicados como esse. Deus te abençoe. Bom domingo.